tvcrio.org.br, transmitindo também online, Núcleo Sindical. Agradecemos de antemão já a sua audiência e agradecemos sobretudo a professora Tatiane Roque, que em cima da hora concordou em fazer aqui essa entrevista com a gente, ela que vem de candidata a deputada estadual pelo Federal pelo PSOL, e que aqui nos brinda com a sua presença. Seja bem-vinda, muito obrigado. Obrigada, Soriano. Tatiana, um balanço assim bem conciso do que foram essas eleições. E parabéns pelos 16.789 votos. 15.800 quase, 15.789. Maravilha. Bom, eu acho que, assim, primeiro, no geral, foi uma eleição em que a esquerda não teve o desempenho que a gente esperava, né? A gente depois descobriu por quê esse tipo de campanha que foi feita pela extrema-direita, com muita propaganda pelo WhatsApp, inclusive algo ilegal, né? Financiado por alguns empresários. Eu acho que fez com que também o voto ficasse muito achatado, o voto no sistema político tradicional, em particular na esquerda, fosse um pouco achatado por essa avalanche de propaganda e de uma votação surpreendente que a gente viu, devido a isso, nesses candidatos da extrema-direita, né? Foi algo muito surpreendente e bastante preocupante, sendo que no Rio de Janeiro, em particular, porque são candidatos que tiveram muita votação, especialmente no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, e que ninguém esperava, como é o caso desse Witzel no Rio de Janeiro e do Zema, né, em Minas Gerais. Então, eu acho que é bastante preocupante, porque não estava no radar, a gente não viu vindo essa onda, e a gente está descobrindo agora, aos poucos, que também essa onda é formada com técnicas bastante questionáveis, né, de utilização de WhatsApp, de utilização de técnicas de propaganda, inclusive, que podem ter influência dos russos, né, daquela tecnologia russa, do Steve Bannon, enfim, isso tudo a gente ainda está descobrindo, mas eu acho que foi muito preocupante, no geral, o quadro dessa eleição, né? Dentro disso, eu acho que a gente tem também boas notícias, né? No caso do PSOL, que é o meu partido. O PSOL elegeu 4 deputados federais, sendo que o Freixo, um dos deputados mais votados, teve uma votação muito boa, né? Teve 340 e poucos mil votos, e o PSOL fez 4 deputados federais e, a nível nacional, conseguiu ultrapassar a cláusula de barreira, fazendo 10 deputados federais, né? E no quadro de deputados estaduais também fez 5 deputados, sendo 3 mulheres negras que trabalharam com a Marielle Franco, que é um resultado também bastante positivo, né? Sinal de que esse trabalho da Marielle está sendo reconhecido e que essa memória não vai se perder. Então, acho que, né, no meio de tantas notícias ruins, a gente tem também algumas boas notícias. Eu diria também que houve até golpes. Por exemplo, faltando menos de 72 horas, o juiz Sérgio Moro, mais uma vez de forma criminosa, ele, de centenas de horas que tem lá o Palocci, né? Ele divulga só aqueles minutinhos em que ele fala do Partido dos Trabalhadores e do Lula. Né? Isso também constitui, a meu ver, constituiu um fator que prejudicou em muito, né, as forças populares. Né? E outro aspecto também que a gente vê, que estão sendo denunciadas agora, é o financiamento novamente ilegal das eleições. Uma lista que os jornais como Folha de São Paulo denunciou, né, de empresas, e é proibido o financiamento empresarial de campanha, mas, no entanto, eles arranjaram uma maneira de contratar até mesmo agências aí de fake news, né, para divulgar contra os partidos trabalhadores. Agora, eu queria até seu depoimento, você que, sendo do PSOL, foi atingido até mortalmente no assassinato da nossa vereadora aqui do Rio de Janeiro. Esse juiz parece que numa manifestação, né, quebrando e vocês fizeram uma manifestação
exatamente para desagravar e distribuindo. Fala um pouquinho dessa manifestação das placas distribuídas sim, da Marielle. Foi muito bonito, na verdade faltou placa para todo mundo que estava lá, porque teve muita gente e foi uma manifestação muito emocionante. A placa era Daniele presente, né? Não, é Rua Marielle Franco, porque na verdade foi feita uma intervenção na época e se colocou em cima da placa de uma rua um nome Rua Marielle Franco em homenagem a Marielle. Então foi essa placa que foi quebrada. Pelo juiz aí, candidato. Isso, por essa coisa horrorosa aqui. E foi uma coisa muito violenta, né? É muito absurdo que a gente tenha hoje essa pessoa como, né, podendo ganhar a eleição para governador do estado do Rio de Janeiro, mas ainda dá tempo, eu acho muito importante a gente dizer isso, que dá tempo, a gente vai precisar ainda virar votos nessa reta final para evitar que isso aconteça, porque isso, eu acho que a população do Rio de Janeiro não quer ter no governo alguém que cometa atos de violência, né, tão absurdos quanto esse. A gente precisa de paz, não é de mais violência, né? Então, eu acho que isso é bem preocupante. É importantíssimo. Eu queria que você também fizesse uma avaliação, aí, um prognóstico desses 3 dias que faltam, e quando esse programa for há 2 dias, o que fazer, e estamos revertendo, né? Já houve uma inflexão da curva em que a coisa começa a cair, né? Na verdade, assim, a gente teve uma boa notícia ontem na pesquisa do Ibope, né, que saiu ontem, terça-feira, dia 23 à noite, em que a rejeição do Haddad caiu e a rejeição do Bolsonaro subiu. Então, em termos de rejeição, eles estão ficando próximos, o que é uma boa notícia, porque a gente sabe que rejeição é algo que conta muito em uma eleição de segundo turno. Então, eu acho que ainda dá para atuar nesses últimos dias bastante para tentar virar votos, sobretudo atuando em cima do índice de rejeição, de aumentar a rejeição do Bolsonaro. E eu acho que ele ajudou muito nisso nos últimos dias, porque ele deu declarações muito absurdas que eu acho que chocaram até os seus próprios eleitores, né? Primeiro aquela que ele vai varrer do mapa, os vermelhos, etc., aquela coisa horrenda que ele transmitiu por um vídeo, né, numa manifestação no domingo à noite, e depois essa declaração do filho dele, né, de que ia fechar o STF com um cabo e um soldado, que é algo que eu acho que causou muita comoção na sociedade, né, no poder público, etc. Então, talvez isso, mas isso combinado com uma outra ação que eu acho que foi muito positiva e que pode realmente ter diminuído a intenção de votos no Bolsonaro, aliás, a intenção de votos espontânea realmente diminuiu, né? Pode ter sido a ação que foi feita junto ao próprio WhatsApp. Porque essa ação ilegal que foi feita do Caixa 2 no primeiro turno foi um envio em massa de mensagens por WhatsApp que vinham de alguns números de WhatsApp que estavam em posse do filho do Bolsonaro. E houve uma ação bastante efetiva de um grupo de pesquisadores que publicou um artigo no New York Times exigindo ações do WhatsApp contra isso, e realmente o WhatsApp bloqueou esses números. Então diminuiu o acesso da campanha do Bolsonaro a todos esses números aos quais eles tinham acesso ilegal e estavam fazendo campanha ilegal, né? Então eu acho que isso também pode ter contribuído para uma estagnação, ao menos, da campanha do Bolsonaro nesses últimos dias. Então ainda dá tempo, eu acho que a gente precisa atuar muito agora para virar votos. Eu tenho até algumas estratégias, depois eu posso falar. Isso é importante, né? E eu acho também que esse último comício foi muito bonito aqui na Lapa, né? Que reuniu 70 mil pessoas, é coisa pra caramba. E uma coisa positiva que eu acho, Tatiana, é a união das forças antifascistas. Não vou nem chamar só de democratas e de progressistas, porque eu tive aqui com um irmão nosso aí de lutas, que eu respeito muito, André de Paula, e ontem a FIST estava presente com suas bandeiras de ocupação de moradias. Estava também aqui com ele uma companheira que ela faz questão de dizer que dos camelôs, que nunca votaram porque são contra eleições, mas pela primeira vez na história, talvez, do anarquismo no mundo, não é um voto
por fulano ou por Beltrano, mas é um voto para deter o fascismo, né? Então eu acho que esse acordar assim de a gente ser racional, de a gente entender que a cada momento a gente tem que ter uma postura, porque eu acho que esquerda é o momento, que as forças que nesse instante se posicionam faz com que a gente tenha que, infelizmente, opinar pelo menos ruim, para quem entender que aquele não é o candidato dos seus sonhos. Como é que você está vendo hoje? Olha, PSTU, PCB, que tiveram outro candidato, a própria Marina agora declarando. Como é que você está vendo, assim, chegando essas declarações de voto e apoio? Eu acho que é muito bem-vindo, eu acho que agora é isso que a gente tem que ter, uma união não só das forças de esquerda, mas do campo democrático, né, em torno de evitar qualquer preço, eu acho que evitar um retrocesso absurdo na sociedade brasileira, que seria colocar esse candidato que já deu declarações, e eu acho que a gente precisa prestar atenção nessas declarações, de que vai atuar contra as instituições, né, de que não vai respeitar o jogo democrático. Então eu acho que a gente precisa muito dessa frente democrática. Então é bastante positivo que, né, essas pessoas que já declararam, que já apoiaram, mas ainda faltam algumas pessoas, né? Eu acho que o apoio do Ciro foi muito evasivo. Eu ainda seria bastante providencial, eu acho, agora poderia ajudar muito se o Ciro desse um apoio mais incisivo, e mesmo figuras como o Fernando Henrique Cardoso, né, que também, honrando a sua história, poderia dar um apoio agora. Hoje já teve um apoio de uma pessoa importante do PSDB, mas eu acho que pessoas também do campo democrático mais amplo, seriam muito bem-vindos esses apoios, e isso pode fazer a diferença na reta final. Vamos declinar, se você tem de memória, o nome dos candidatos do PSOL que se elegeram deputado estadual federais aqui no Rio de Janeiro. Bom, federal foi o Freixo, né, o Marcelo Freixo em primeiro, depois a Thalíria Petroni, depois o Glauber Braga e o João Willis. Na federal foram esses 4. E para estadual foi o Flávio Serafini, a Renata Souza foi primeiro, o Flávio Serafini, a Mônica Francisco, o Eliomar Coelho e a Dani Monteiro. Dani Monteiro. Muito boa, muito expressiva, né, a votação. Foi bastante expressiva. E você delineia já, assim, em termos parlamentares, estadual, de frente também nacional, de uma frente antifascista? Você já visualiza isso? Eu acho que isso é o que a gente vai precisar construir. Eu acho que desde já para o segundo turno, né, já há tentativas nesse sentido, não sei se vai dar tempo, mas de qualquer maneira, depois da votação, a gente vai ter que construir isso urgentemente. Essa concertação das forças democráticas, né, hoje teve até um artigo na Piauí do Marcos Nobre dizendo exatamente isso, concertação democrática já. Eu acho que é por aí. Em defesa das instituições, porque esse candidato capitão aí, Bolsonaro, ele é uma ameaça às instituições, ele é uma ameaça à democracia, não é só uma ameaça à esquerda. Então a gente tem que ampliar essa concertação. Os princípios republicanos que tanto enaltecem assim a parte também da postura, da honestidade. Você vê um candidato que, é bem verdade, foi num tempo anterior, dizendo eu sonego o imposto, né? E tantas outras posturas mais, você falou aí que prega assassinatos, né? A morte, fuzilamento, outras coisas mais. Por exemplo, tem uma história de um assalto que ele teria sofrido no Rio de Janeiro, em que o assaltante levou a moto dele e a pistola. Ele consegue recuperar a moto no morro. Depois esse assaltante foi preso na Bahia. Dia seguinte, trazido aqui, apareceu morto na cela. A mãe dele foi reclamar a apuração e a esposa, e foram também assassinadas. Então, o que tem assim já de registros, porque uma coisa é você ver uma pessoa falando, eu vou matar alguém ainda, mas como é que o psiquiatra, e eu sei que os filósofos também navegam pelo terreno também, na praia dos psicanalistas, mas se não tem precedentes, pode ter sido só um surto.
O cara falou, vou matar meu pai, vou matar minha mulher, vou matar meu filho, mas não mata, porque ele não tem esse histórico, mas esse tem o histórico. Ele fala que vai e tem o histórico de assassinato, de práticas, como ele declara que ele não pagava imposto. Como é que fica isso? Enquanto ele é um simples cidadão, mas enquanto ele é presidente da República? Pois é, o que é bastante... Se ele for. O que é terrível é que quando uma pessoa que tem que é uma figura pública e, sobretudo, se tiver um cargo de autoridade, faz declarações do tipo dessas que ele faz, né, de eliminar os opositores, de eliminar a diferença, ele acaba abrindo, né, essa tampa na sociedade para que os conflitos sejam resolvidos dessa maneira e para que crimes de ódio sejam cometidos como esses que já começaram a acontecer, como com um capoeirista da Bahia, teve uma travesti em São Paulo. Então, isso é muito complicado, porque não é quando ele dá uma declaração dessas, não é só ele está, de certa forma, legitimando esse tipo de prática na sociedade e as pessoas vão começar a agir dessa forma, a fazer justiça com as próprias mãos ou a eliminar, né, aqueles que eles consideram indesejáveis. Então as pessoas estão com medo e com razão, né? Eu acho que isso é o mais preocupante desse momento. Você, enquanto professora e filósofo, matemática, de filosofia e de matemática também, que você é professor, como é que você avalia assim, a cultura do Bolsonaro? Tem vida inteligente naquela cabeça? Olha, realmente, ele não sabe, ele não termina nenhuma frase, né? Nem articula uma frase muito bem. O que eu acho que a gente precisa pensar nesse caso é por que a população, né, decide votar, dar um voto de confiança para uma pessoa sem nenhuma qualificação, que é o caso, né? Então eu acho que esse é um desafio também para a gente pensar. Para nós, né, pensadores, intelectuais, e também entender esse fenômeno, porque eu acho que aí tem alguma coisa que talvez a gente não tenha pensado o suficiente, que talvez a gente não tenha entendido, né? Porque o problema dele não é ele vai existir, vai fazer as coisas dele, mas quando uma pessoa assim é legitimada pelo voto de tanta gente, é porque na sociedade tem alguma coisa que não está funcionando bem. Ô Tatiana, nós estamos melhorando, eu acho, de qualquer forma, as comunicações, e eu diria que tardiamente até, né? De forma tardia. Mas, de fato, a gente sente que nós negligenciamos. Me permite falar de todos os movimentos de esquerda, não valorizaram o suficiente. Eu acho que a gente agora tem que aprender. Eu, por exemplo, aqui eu sou um militante político, enquanto dirigente também aqui da TV comunitária, mas com meus 75 anos, eu acho que a fronteira a trincheira mais importante agora é a gente poder passar para a população isso que são os princípios mais sagrados, porque a humanidade tem que lutar, Declaração dos Direitos Humanos, diz tudo ali, basta seguir aquilo. Outros aspectos aí do humanismo, inclusive deixe-me falar da compaixão. Todas as religiões que pregam amor, fala disso. Aí vem o Bolso dizer que não tem que parar de ter pena. Ele falou uma outra expressão, de tratar como coitadas as mulheres, coitados os nordestinos. Né? Então, um pouquinho assim da sua sabedoria e um depoimento sobre o que você acha das comunicações, o que podemos avançar, porque nós estamos perdendo essa batalha. Eu acho que, sobretudo, a esquerda, ela precisa, primeiro, voltar a dialogar com as pessoas, né? Fazer trabalho de base. Tem aí, né, isso que eu ia dizer, que é uma coisa importante, nesse eleitor do Bolsonaro, tem uma faixa, que é uma faixa que a esquerda perdeu, que é a faixa das pessoas que ganham entre 2 e 5 salários mínimos. Porque as pessoas que ganham menos de 2 salários mínimos já votam no Haddad. As pessoas que ganham mais de 5, né, talvez até um pouco mais, vamos dizer que são os mais ricos. Mas tem uma faixa aí que não são pessoas ricas, que não são paupérrimos, mas são pobres, e que já votaram no PT
e hoje votam em Bolsonaro. Então essas pessoas, concretamente, são pessoas que a gente perdeu. Por que a gente perdeu essas pessoas? Claro que são pessoas que estão desencantadas, que talvez tenham perdido o emprego, tenham perdido poder aquisitivo, tenham diminuído o seu nível de vida e que talvez estejam desencantadas e não acreditam que um candidato do PT, que o Haddad, possa devolver isso, apesar deles já terem tido talvez uma condição melhor no passado, mas não acreditam nisso. Claro que podem ter sido influenciadas pelos meios de comunicação, a gente sabe que isso tem uma atuação, mas tem mais do que isso. Eu acho que também a esquerda perdeu o contato com essas pessoas, perdeu o diálogo, essas pessoas, elas não estão nas nossas organizações, nos nossos sindicatos, nos nossos partidos, nos nossos movimentos sociais, não são pessoas que estão maciçamente participando desses movimentos. Então isso eu acho que é algo que a gente tem que pensar, a gente vai precisar voltar a dialogar com essas pessoas, começando já agora, para tentar conseguir o voto dessas pessoas, porque elas podem fazer a diferença até domingo, Eu acho que é esse foco que a gente tem que ter, nessa faixa aí dessas pessoas, e que a gente depois vai precisar também ter projetos, para tanta gente com quem a esquerda já teve alguma, que pessoas já votaram, inclusive, no PT, e que hoje a gente perdeu e que são pessoas que vão votar no Bolsonaro. Então, eu acho que esse é um caminho. Então, eu pediria a você tem 5 minutos, para dirigir, até mesmo para agradecer a sua votação, a primeira vez que você disputa e logo deputada federal. Eu acho que você está de parabéns. Você elegeu certamente meio deputados de que hoje sua legenda pode se orgulhar de contar. Então, Tatiana, o que dizer para o veterano, para o aposentado, para o professor da ativa, para o trabalhador, para o estudante, com relação à importância desse pleito e realmente fazer o que você está fazendo? Você é de um outro partido, não foi o que foi para o primeiro turno, mas você está de mangas arregaçadas, em que não podemos brincar. 5 minutos, essa mensagem. Bom, eu acho que, antes de tudo, diante desse desencanto que as pessoas estão com a política, tem esse dado também no voto do Bolsonaro, que é um voto antissistema, é um voto antipolítica, é um voto das pessoas que estão cansadas de tudo isso que está aí, e eu acho que um dos melhores antídotos contra isso é a gente voltar a fazer política, mostrar que política importa e mostrar que política é bom, que a gente pode renovar a política, que não é verdade que política é sinônimo de corrupção, de interesses pessoais, de jogo de interesses, que política também tem a ver com ação coletiva, com atuação em prol da sociedade, com essa batalha pelos direitos sociais que hoje têm sido tão atacados. E eu acho que, para mostrar isso, é preciso sim renovar a política, mas é preciso renovar a política com pessoas que gostem de política, que queiram fazer política, e não com esse sentimento, que dialoguem com esse sentimento antipolítica da população, de maneira, inclusive, a eleger pessoas que não têm condições, muitas vezes, que não estão à altura desses cargos que eles vão ocupar, como a gente viu agora, personagens aí horríveis que foram muito votados, como Alexandre Frota e etc. Então, para isso, eu acho que nós, da sociedade civil, professores, profissionais liberais, trabalhadores, a gente precisa ocupar a política, a gente precisa voltar a fazer política nas instituições, nos sindicatos, nos movimentos sociais, nos partidos, e para isso vai qualificar a política. Então, a gente precisa renovar a política, e o sistema político, ele se fecha muitas vezes, ele tem se fechado para evitar essa renovação. No caso da minha candidatura, foi muito importante, porque eu nunca tinha sido candidata, eu não tenho mandato, eu não tive muita infraestrutura, e mesmo assim eu consegui uma votação muito expressiva, quase 16 mil votos. Queria agradecer aos meus eleitores, todo mundo que apoiou nessa campanha, porque isso mostra que há também um desejo na sociedade de renovação da política, e que, apesar do sistema político não favorecer, que foi o caso agora, foi uma campanha muito curta, foi uma campanha cheia de restrições, justamente para impedir a renovação, mas mesmo assim
a sociedade demonstrou que deseja essa renovação, mas a gente precisa trazer esse desejo de renovação também para o nosso campo, né? Para o campo da esquerda, para o campo progressista, e não deixar isso na mão desses candidatos da direita, da extrema direita, que surfam no antissistema, na antipolítica, mas na verdade para defender a elite, para defender os mais ricos, para defender a quebra dos direitos e para defender um sistema autoritário, né, autocrático e até ditatorial, que é o pior de tudo. E aqui no Rio, então, você tem você está falando de uma anticandidatura que é do juiz aí, importado do Espírito Santo, que dizem que tinha ligações, né, aí até com as máfias da vida. Paz no Rio e em nível nacional no Haddad. Ou seja, seria um voto que você não somente faz, mas pede que acompanhe, porque está em jogo alguma coisa muito mais importante, não é? Claro. Você... Tem uma página no Facebook chamada Fora Eduardo Paes. E essa página agora está fazendo uma campanha intensa pelo Eduardo Paes, pedindo vote Dudu 25. Eu acho que é isso. Claro que a gente tem críticas, mas agora não é o momento de se opor ao fascismo, à extrema-direita, né, a essa violência que esses candidatos representam. Então a gente tem que votar Eduardo Paes 25 no Rio de Janeiro e Fernando Haddad, obviamente, 13. Para presidente do Brasil. Aliás, é uma dor até que dá a gente ver que a gente tem a possibilidade de eleger um dos melhores presidentes que o Brasil já vai ter tido, né? Uma pessoa extremamente qualificada, generosa, respeitosa, que é o Fernando Haddad, e ao invés disso a gente tem a possibilidade de eleger o pior presidente, talvez, que o Brasil já vai ter tido, que é esse monstro aí do Tatiana, Bolsonaro. Né? Então, agradecemos muito, sobretudo a você também, telespectador, a você, Tatiana, e queremos também aqui fazer um agradecimento ao Câmara Lei, o nosso querido Max Figueiredo, que está também editando essa nossa entrevista. TV Comunitária, Canal 6 da NET, Núcleo Sindical. Um grande abraço, viu? Obrigada, Serena, sempre um prazer.